Eu derrubei um pai babaca no trabalho depois que ele deu um tapa na minha gerente. Isso aconteceu no ano passado, mas acabei de descobrir este subreddit, então sinto que essa história se encaixa aqui. Eu trabalho em uma loja de música. Minha loja vende instrumentos, obviamente, aluga instrumentos, conserta instrumentos e dá aulas particulares. Recebo alguns clientes malucos de vez em quando, mas este é um em que tive que conter fisicamente. Chegaram na loja uma família composta por mãe, pai e seu filho, que parece ter cerca de 10 anos, e eu posso dizer imediatamente que a criança tem déficit de atenção. Super hiper, fazendo perguntas para seus pais aleatoriamente, correndo para os pianos e batendo nas teclas, e simplesmente não parava sua hiperatividade. De qualquer forma, eles vêm e querem alugar um trompete, porque o garoto quer estar na banda de uma orquestra. O pai estava com o rosto franzido o tempo todo, enquanto a mãe estava sendo muito civilizada e, ao mesmo tempo, tentando acalmar a criança enquanto o pai só tinha o olhar de "eu realmente não queria estar aqui" em seu rosto. Digo aos pais que o aluguel de um trompete custa $26 por mês, sem incluir os impostos. $20 são do instrumento que pode ser usado como desconto ao comprar um instrumento no futuro, e os outros 6 são para nossa isenção de responsabilidade por danos, basicamente um seguro, caso o instrumento seja danificado, perdido, roubado, etc. Esses 6 extras por mês dariam a ele algo se o pior acontecesse. A mãe concordou com tudo, mas o pai zombou e revirou os olhos e perguntou se o seguro era opcional. Eu digo a ele que sim, mas é altamente recomendável porque se algo acontecer com o trompete, eles serão responsáveis pelo custo se não receberem um seguro. Ele me garante que não vai acontecer nada e que não precisa pagar a mais por besteira. Não contei isso aos pais, mas com base no que estou vendo no comportamento da criança, tive a sensação de que algo iria acontecer com o trompete devido à hiperatividade dela. Leva cerca de 5 minutos para fazer a papelada para um aluguel. Mais ou menos na metade, o pai diz para a mãe, e isso está demorando demais. Vou caminhar até a loja de ferramentas comprar algumas coisas, há uma loja de ferramentas bem em frente ao estacionamento. A mãe diz que o senhor, já está acabando e diz para ele ter paciência. Ele apenas diz a ela para pegar o garoto e encontrá-lo lá quando terminar. Ele então saiu. A mãe se desculpou pelo comportamento dele e terminou o aluguel com aquela cara de culpada. Depois que a mãe e o filho hiperativo saíram, brinquei com meu colega de trabalho e disse a ele, espere e veja-os voltarem em um futuro próximo com um trompete danificado sem o seguro. Ele concordou, mas riu, assim como eu. E eu pensei que tinha acabado a história. Minha piada acabou sendo uma previsão. 3 dias depois, estou trabalhando com minha gerente e o pai chega sozinho com o trompete fora do estojo. Suas pupilas também estavam dilatadas, então eu tive que adivinhar que ele estava droga. Com algo que não era maco. O tubo de chumbo do trompete estava dobrado em um ângulo de quase 45 graus, e havia um amassado desagradável no sino. Quando perguntei a ele o que havia acontecido, o cara disse diretamente, seus idiotas nos alugaram um trompete ruim que não resiste a danos. Eu trabalho na construção e sei que o metal não entorta depois que cai. E isso era besteira porque, por experiência própria, instrumentos de sopro entortam e amassam se caírem. E especialmente porque este é um instrumento de marca baixa, que normalmente alugamos para iniciantes, é muito mais sensível. Ele estava exigindo que conseguisse outro trompete de melhor qualidade. Minha gerente perguntou se ele se inscreveu no seguro. O pai disse, mas é claro que não. Eu não queria pagar nada além da taxa de aluguel. Minha gerente então disse a ele que não poderíamos conseguir outro trompete sem o seguro, então ele é responsável pelo custo do reparo. O pai não estava querendo aceitar nada disso. Mas minha gerente disse a ele que essa é a política da nossa empresa. Chegamos no clímax da história. Ele então agarrou minha gerente pelo pulso, e começou a fazer reclamações sobre como o cliente deveria ser tratado corretamente. Fiquei com raiva porque, sabe, não se põe as mãos em uma mulher assim. Eu disse a ele para sair agora mesmo. Foi quando ele estendeu a mão para trás e deu um tapa na cara dela. Temendo pela segurança da minha gerente, eu rapidamente o agarrei pelo queixo e o joguei no chão. Eu gritei na cara dele enquanto o segurava com firmeza, você escolheu não pegar o seguro. O trompete está claramente danificado e você é o responsável por não querer pagar $6 a mais. Agora saia. Agora. E leve sua trombeta quebrada com você. Eu estava com medo de que ele começasse a lutar contra mim, mas felizmente ele não o fez. Eu o soltei e ele saiu todo ofendido e não levou o trompete com ele, enquanto nos mostrava o dedo do meio ao sair. Depois que o babaca saiu,
Olhei para minha gerente, cujo rosto já estava começando a ficar roxo, e perguntei se ela estava bem. Ela estava e ela me agradeceu por defendê-la. Mas ela também me disse que isso era algo que as empresas deveriam prestar mais atenção. Resumindo, depois que o pai babaca e a empresa foram notificados, não fui demitido por agredir um cliente porque, 1. O pai babaca começou tudo e 2. Quem diabos sabe o que poderia ter acontecido se eu não impedisse o idiota de causar mais danos à minha gerente? No dia seguinte, que era minha folga, minha gerente me ligou e disse que a mãe ligou para a loja e pediu desculpas pelo ocorrido. Pelo que me disseram, ela já estava em processo de divórcio devido ao vício e abuso de drogas dele. Ela também veio à loja mais tarde e pagou por um trompete barato para comprar. Como o aluguel estava no cartão de crédito do pai e ele optou por deixar o quebrado para trás, o pagamento do mês seguinte seria o custo do conserto. Isso foi em outubro de 2021, então hoje torço para que aquela mãe e filho fiquem longe daquele babaca e espero que o filho tenha aprendido a cuidar melhor do instrumento. Próximo relato. Eu só queria ser uma criança normal. A culpa da minha mãe por viver em um país melhor que o resto da família arruinou minha infância. Minha mãe e eu imigramos para os Estados Unidos em 1997. Ela conheceu meu padrasto por meio de um serviço internacional de encontros. Minha vida na América nunca foi difícil, por assim dizer. Minha mãe sempre disse a mim e a minha irmã que os tempos eram difíceis. Quando criança, nunca soube o que significava. Minha infância foi preenchida com a palavra não. Quando criança, você vai querer brinquedos e fazer coisas com os amigos. Minha mãe sempre disse não. E se eu perguntasse ao meu padrasto, tudo o que ele diria seria: vá perguntar à sua mãe. O que sempre leva a um não. Agora vou dizer isso: nunca passei fome, recebia o que precisava enquanto crescia. Mas sempre foi o mínimo do mínimo. Lembro que uma vez, pedi um par de tênis da Nike para minha mãe. E eu realmente quero dizer uma vez. Eles custavam $65,99, e minha mãe olhou para mim e disse: você é tão ganancioso, tão ingrato pelo que tem, sua família no nosso país nunca poderia comprar sapatos bonitos como esse, nunca me peça sapatos como esse de novo. Até conseguir meu primeiro emprego, eu usava tênis do Walmart e Kmart. Minha mãe enfiou na minha cabeça que eu pedir coisas que qualquer criança pediria era errado. Que a nossa família em nosso país estava tão mal que eu estaria fazendo uma injustiça a eles por ter roupas, brinquedos ou videogames quando eles não podiam. Uma observação importante. Quando vim para a América, inicialmente, minha mãe e meu padrasto não queriam que eu começasse a escola com 1 ano de atraso. Então eu joguei fora o espanhol e aprendi inglês. Foi só no ano passado, 2022, que realmente comecei a tomar iniciativa para aprender espanhol. Também uma observação sobre meus pais. Eles têm contas separadas, meu padrasto afirma que o dinheiro dele é dele, e o dinheiro da minha mãe é dela. Isso se tornará relevante mais pra frente. Além disso, minha mãe nunca pagaria uma passagem para eu visitar nosso país de origem. Porque ela disse que era muito caro e que eu não falava espanhol mesmo. Cheguei ao ponto em que era muito fluente em conversação em espanhol. Meu plano original era surpreender minha mãe que pratiquei entrando em contato com familiares em nosso país de origem. Eu estava conversando com uma de minhas primas e perguntei como foi o dia dela. Ela disse que estava tudo bem, mas estava esperando o telegrama da minha mãe. A princípio, pensei que fosse algum tipo de gíria com a qual não estava familiarizado, então pedi a ela que esclarecesse o que ela queria dizer. Ela então me disse que estava esperando minha mãe enviar $800 para eles, que eles estavam esperando em uma Western Union, empresa que recebe transferências internacionais, para que saquem seu dinheiro do mês. No começo, estou pensando que algo está errado e me ofereço para ajudar. Minha prima diz que não, sua mãe faz isso todo mês. Perguntei novamente se algo estava errado, meu primo disse que não, então perguntei há quanto tempo minha mãe faz isso, ela disse desde 1999. Perguntei a ela se são sempre $800, minha prima explica que todo mês é um pouco diferente, mas sempre foi pelo menos 600 por mês. Eu disse tudo bem e liguei para minha mãe. Eu disse a ela que nossa prima me contou sobre o dinheiro que você manda para lá todos os meses desde 1999. Ela disse que sim, é para os remédios da sua avó. Eu rebati, e não, não é. Você manda dinheiro para eles porque se sente culpada por viver na América e eles não podem. Então você manda dinheiro para eles todos os meses, e eles gastam nas mesmas coisas que você me disse que eu não podia ter porque era ganancioso. Contei a ela que durante aquela conversa perguntei à minha prima que tipo de roupa e sapato ela usava.
Eles disseram todas as marcas que eu nunca tive permissão para sequer olhar. Eles tiraram férias com o dinheiro da minha mãe para o Brasil, Peru e Porto Rico. Enquanto eu perdi todas as excursões escolares que exigiam dinheiro. Arranjei um emprego aos 14 anos para ajudar nas compras e comprar minhas próprias roupas, porque achava que estava custando muito dinheiro para minha mãe. Expliquei que, segundo eles, ela enviava pelo menos $600 por mês para lá. Isso significaria que ela enviou mais de 170 mil até hoje. Eu disse a ela que ela poderia ter ajudado a mim e minha irmã a terminar a faculdade, mas, em vez disso, teríamos que pegar um empréstimo estudantil. Eu fiz a ela uma pergunta, e a razão pela qual você nunca comprou passagens para mim e minha irmã para visitar foi porque você não queria que nós víssemos a verdade. A resposta dela foi, eu trouxe você para a América, você teve uma vida melhor do que todos eles, você é simplesmente ingrato. Eu disse, não, eu simplesmente não me sinto culpado por estar aqui. Se eles realmente quisessem vir para cá, deveriam ter usado os 170 mil que você mandou. Se você leu até aqui, deve estar se perguntando onde está meu padrasto nisso tudo. Sua crença é que, se a conversa é sobre dinheiro que não é dele, então não é problema dele. Nunca foi sobre as roupas ou os sapatos. Eu me senti tão traído, porque queria experimentar o que outras crianças ao meu redor experimentaram. Não tudo, mas algumas coisas. Quando criança, eu me sentia péssimo por querer qualquer coisa, porque supostamente tinha coisas melhores do que meus familiares tinham. Eu entreguei a minha mãe meus salários por anos pensando que os tempos eram muito difíceis. Só para descobrir que não tinha nada pelo que me sentir culpado. Sinto que minha infância foi tirada de mim, só porque eu queria todas as coisas que uma criança normal pediria. Se gostou, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e para me ajudar a bater a meta dos 1000 inscritos. Deixe o seu like e comente o que achou destes relatos. Para continuar assistindo, clique em um dos vídeos. Até a próxima!